Hoje, na semana 4, nós vamos abordar o conteúdo das aulas 7 e 8, que retratam o papel dos investimentos, a influência dos juros e a participação importante do setor público na economia. Nessa continuidade, agora, como vimos na aula 8, nós vamos falar sobre o setor público. Quem vive em sociedade sabe que existem várias instituições destinadas a fornecer diversos serviços, notadamente de natureza pública. A construção e manutenção de estradas, a construção de hospitais, escola, praça, portos, aeroportos, bem como o zelo da segurança interna e externa. Fiscalizar e regular diversas atividades são questões essenciais à vida em sociedade. Exemplos de onde cabe ao setor público atuar. Se o Estado tem a incumbência de promover e zelar pela questão pública, é ele, então, um importante elemento para afetar as atividades econômicas. Seu papel na sociedade tem, então, um custo e um preço, e isso é financiado com os tributos e impostos. Ao final desse assunto do setor público, você vai saber definir o que vem a ser a curva de Laffer, diferenciar os diversos conceitos de déficit público, calcular como se prevê o resultado primário, o operacional e o nominal das contas públicas, e distinguir os conceitos de déficit e dívida pública. Ainda nesse assunto, o setor público, ele engloba todos os órgãos e empresas pertencentes ao Estado. Então, nós podemos delimitar que o setor público como compreendido por administração direta e indireta. A administração direta equivale ao poder executivo e é exercida pelos governos nas esferas federal, estadual e municipal. Já as administrações indiretas são as representadas pelas autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, em todos os níveis de poder, e outras administrações e órgãos como os poderes legislativo e judiciário, superintendências, repartições e departamentos, como por exemplo o DETRAN e o INSS. A administração indireta desempenha as atividades administrativas de forma descentralizada. Descentralizar propicia desafogar a administração direta de tarefas que podem ser mais bem exercidas por outros órgãos, deixando a administração direta o tratamento de atividades mais fundamentais ao papel público. A descentralização acarreta também uma maior rapidez e eficiência no seu desempenho. São exemplos de setores da administração indireta, por exemplo, as autarquias, que nós temos Banco Central, IBAMA, INSS, as universidades federais, as agências reguladoras como a ANAC, a Anatel, e as empresas públicas e sociedades de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, Petrobras, Correios e outras. E as fundações públicas, como a Fundação Escola de Administração Pública, o CNPq, a FUNAI, o IBGE. Considerando o exercício de todas as funções públicas que cabem ao Estado, nós podemos distingui-la em duas categorias: as prestações de serviços necessários à nação, como educação, saúde, segurança, e os de ação política, voltadas para a intervenção econômica. Essas ações são evidenciadas pelas políticas macroeconômicas, políticas fiscal, política monetária, cambial, e são destinadas a alcançar resultados como crescimento econômico, estabilização de preços, etc. Além de ter uma forte interferência no mercado ou no produto através dos seus tributos, todas as despesas públicas são denominadas gastos do governo. Assim, os economistas denominam que o orçamento público é o espelho da previsão dos seus gastos, relacionados com as respectivas previsões de arrecadação tributária. A diferença entre essas duas variáveis traz o conceito bastante conhecido como superávit ou déficit público. Será superávit quando o total da arrecadação superar o total dos gastos, e déficit ao contrário. As receitas e as despesas. Como receita, nós temos a arrecadação tributária, dadas por impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios,
E as receitas também são obtidas pelas empresas públicas, como lucro das estatais ou ocasião de venda de algum patrimônio público. Os tributos são dependentes da renda da população como um todo. Os impostos podem ser diretos ou indiretos. Os impostos diretos são aqueles que dependem diretamente da renda. Por exemplo, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Já os indiretos são aqueles que dependem da renda, não dependem da renda e são cobrados embutidos no consumo ou na propriedade. ICMS, IPI, IPTU, IPVA. Olhando pelo lado agora dos gastos, das despesas ou consumo do governo, nós temos os gastos com investimento, como construção de estrada, rodovia, hospital, as transferências, como os subsídios ao consumo ou à produção da atividade privada, gastos públicos com previdência social, programas de assistência, como o Bolsa Família, e o pagamento de juros devidos à sua dívida pública, o superávit ou déficit público. A arrecadação de impostos aumenta com a elevação da renda. Para baixos níveis de renda, a receita pública será baixa. À medida que a renda vai aumentando, mais se paga de impostos, de maneira que o déficit público diminui. O governo se beneficia com a elevação da renda. Para altos níveis de renda, há um crescimento das receitas. Mas existe um nível de renda em que o orçamento público apresenta um nível de arrecadação de tributos exatamente igual aos gastos. O ponto de renda que gera tal igualdade é chamado no orçamento público, em equilíbrio. Ou seja, o total de receitas é igual ao total dos gastos. Para toda a renda agregada abaixo da renda de equilíbrio, o orçamento estará deficitário. Quando é acima, você poderá dizer que o orçamento está superavitário. O ponto da renda em que as receitas, a arrecadação, se iguala aos gastos públicos é o ponto de equilíbrio do orçamento público. Nós, seres humanos, quando nós extrapolamos o nosso orçamento, nós recorremos aos bancos, cheque especial, cartão de crédito ou um CDC. O Estado não tem essas prerrogativas tão facilmente. Mas como ele compensa os déficits orçamentários? Primeiramente, que para justificar um gasto acima ou fora do orçamento, só com autorização do Congresso, senão pode gerar um impeachment. Mas qual é o recurso do governo para gerar essas receitas extras? É através da venda de títulos da dívida pública. Você já ouviu falar em Tesouro Direto? É por aí que entram os juros. Para financiar seus gastos, o governo oferece às pessoas comprarem títulos da sua dívida, e assim ele pode rolar a sua dívida, ou seja, o que entra de dinheiro novo paga o dinheiro que ele pegou emprestado lá atrás. E a isso nós damos o nome de dívida interna. Ao rolar a dívida, ele tem dinheiro novo para pagar a dívida antiga. Esses recursos novos são de vencimento a longuíssimo prazo, 10, 12, 16 anos. E quando o governo não honra esses compromissos passados, nós temos a situação de que gera uma péssima reputação para o mercado, que é a moratória. É o famoso devo não nego, pago quando puder. Outro caminho para o Estado buscar dinheiro novo e estruturar seu caixa é através de empréstimos, seja em bancos internacionais ou fundos, como o FMI e o Banco Mundial. A isso nós chamamos de dívida externa. A curva de Laffer. Como a arrecadação de impostos representa a principal fonte da receita pública, a princípio nós podemos imaginar que a melhor maneira de se melhorar as contas públicas é só elevar os impostos, mas não é bem assim. Será que uma carga tributária maior não gera um efeito adverso à economia, do tipo desestimular a produção? Fica a pergunta: toda vez que o governo instituir um aumento na alíquota de imposto, a arrecadação com tributo vai aumentar? Acho que não, mas a partir dessa lógica de raciocínio nós vamos analisar juntos. Imagina uma elevação nas alíquotas de impostos, passou de 1 para 2 ou de 5 para 9. Geralmente aumenta a arrecadação, pois as pessoas continuam a trabalhar ainda que reclamem desse aumento da taxa. Alíquotas sistematicamente altas desestimulam a atividade geradora de renda, em algum momento, até o caso em que a alíquota de 100%, ou seja, tudo que você ganhar, você vai pagar de imposto,
vai gerar um desequilíbrio. Com alíquotas muito altas, ninguém ia querer trabalhar. Mas se ela fosse 60%, o desestímulo seria grande, mas menor ainda do que seria se fosse 90%. Como na teoria as alíquotas podem ser de 0 a 100% nos seus pontos extremos, a arrecadação é zero. Assim, há de existir uma faixa em que a elevação da alíquota aumenta a arrecadação e outra faixa em que ela irá diminuir. Se a arrecadação passa de zero e termina em zero, conforme as alíquotas variam de 0 a 100, há de existir uma alíquota de arrecadação máxima. Lembra quando a gente estudou lá em métodos determinísticos a curva de máximo? Qualquer alíquota maior do que essa vai resultar em uma queda nas receitas públicas e, portanto, totalmente prejudiciais para todos. O governo arrecada menos, os agentes econômicos acabam por se desestimular a produzir e é reduzida a atividade econômica de uma maneira geral. A figura na tela simboliza a curva de Laffer, em que mostra que a mudança de alíquotas vai incorporando a reação dos agentes econômicos frente às alterações nessas alíquotas. Esse gráfico é denominado curva de Laffer. Laffer foi um economista que estudou as contas públicas e os problemas da arrecadação tributária. O déficit e a dívida pública. Quando o governo gasta mais do que arrecada, nós temos o déficit público. Por sua vez, o endividamento se dá quando o governo capta recursos de outros agentes para cobrir o déficit em suas contas. As despesas do governo não se resumem exatamente às questões de compras e demais despesas do dia a dia. Há outros fatores que fazem pesar o lado dos gastos. Como nós já vimos anteriormente, as dívidas geram juros. Esses vão ser despesas que serão pagas no futuro, isto é, tornam-se gastos para serem contabilizados em orçamento de outros anos. Portanto, os gastos com juros de dívidas anteriores são elementos que podem acarretar ou manter déficit público. Há também o efeito da inflação. Se ela existe, significa que os preços estão aumentando. Logo, há uma correção monetária dos gastos que levam ao crescimento desse déficit, pelo menos em termos nominais. Déficit primário é o entendimento que são os gastos menos as receitas, não incluindo os juros da dívida pública. Não se consideram as despesas com juros nem as correções monetárias e cambiais. O conceito de déficit primário mostra o resultado exatamente ocorrido no período corrente da apuração do orçamento. À medida que trabalha para gerar superávit primário, a sociedade pode sofrer com a contenção dos gastos. Assim, o superávit primário evidencia o esforço do governo para controlar suas contas. Ao se considerar as despesas de juros na contabilidade do orçamento público, o resultado, superávit ou déficit, é denominado operacional, pois temos então um resultado operacional. Esse conceito de operacional abrange o total das operações do governo em determinado período. Nós temos juros da dívida como um importante fator de peso nos gastos públicos. E por último, a terceira mensuração desse orçamento governamental, que é denominado resultado nominal ou resultado total. O déficit ou superávit nominal consiste no resultado operacional, incluídas as despesas que o governo tem com a correção monetária, cambial e do total da sua dívida. O resultado nominal mede, portanto, o total dos gastos e receitas que envolveram as contas públicas. E assim nós finalizamos a nossa semana 4 com as aulas 7 e 8. Na próxima aula nós vamos abordar a moeda, o papel dos bancos e as políticas fiscais. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.